Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Ligados pela História. Com o objetivo de mapear as identidades culturais dos municípios que compõem a região metropolitana de Ribeirão Preto, seguimos com uma visita por semana até completarmos nossa trajetória. Hoje, o nosso destino será Santa Rosa de Viterbo. Para contarmos a história de Santa Rosa de Viterbo, temos que retomar ao período áureo da Companhia Mogiana, relembrar os feitos de Henrique Dumont com a Fazenda Amália e passarmos pela expansão dos negócios da família Matarazzo. Tudo isso está na nossa pauta, mas depois de percorridos os 65 quilômetros de estrada. Saímos da Anhanguera no sentido São Simão e seguimos pela rodovia Francisco Matarazzo. O percurso era inédito para todos da nossa equipe, tanto que para não errarmos, recorremos à ajuda tecnológica. Em 5,8 quilômetros. Na rotatória, pegue segunda saída em SP-253 rodovia Conde Francisco Matarazzo Júnior. O verde das laterais do asfalto parecia refrescar um pouco o dia que se anunciava bem quente. Assim que o Ligados pela História começou a ser exibido, eu recebi em casa de presente de um amigo este livro, Histórias de Santa Rosa de Viterbo, escrito pelo Romeu Antunes. Com mais de 200 páginas, são muitas histórias para contar. O grande desafio vai ser dar conta de resumir tudo isso durante o episódio. Assim que a gente chegou em Santa Rosa de Viterbo, no lugar marcado, a equipe toda abriu um sorrisão ao ver a beleza da estação ferroviária. E é aqui que a gente vai conhecer o Zé Paulo, que é o diretor de cultura do município. Tudo bem, Adriana? Lugar lindo esse, né? Exatamente. Estamos aqui no mais antigo prédio da cidade, patrimônio, e podemos dizer que depois de 1984 se tornou berço da cultura santarrosense, por sediar uma das nossas maiores pupilas, que é a Banda Sinfônica de Santa Rosa. Super prazer em te conhecer, prazer em conhecer Santa Rosa e ter a chance de mostrar, sejam bem-vindos, para o pessoal o que a gente tem para contar. Esse prédio aqui tem história para contar, né? Tem história. Ele é um prédio de 1898, depois ele passa por uma reforma em 1914 e pertenceu à Companhia Mogiana, que ligava o ramal Santos Dumont até Cajuru, lógico, alimentando a Fazenda Amália. E é um charme todo especial a preservação desses trilhos, né? Exato. Ainda com a madeira, ele é original também. Não, eles passaram por uma reforma no ano de 2005, né? Mas o trilho permanece original, né? Os dormentes são novos. E o nosso passeio começa por conhecer a Banda Sinfônica. A Banda Sinfônica, nossa pupila. Tô louca para ouvir. A composição da banda reúne os professores dos vários instrumentos. O interessante é que todos eles foram alunos no projeto. Alguns começaram com 10 anos de idade e seguiram pelas linhas da música. Maestro, conta pra gente um pouquinho a história dessa banda sinfônica. Sim, nós começamos esse trabalho na administração do prefeito Najib Moussa, que ele é pai do atual prefeito, do Omar Najib. E ele, naquela época, me convidou para criar a banda e foi com muita alegria que eu fiz esse trabalho e estou até hoje com a escola de música, formando e preparando os músicos para integrar a banda. E foi uma jornada assim, muito longa.
onde nós tivemos que arrumar recursos para a compra de instrumentos, fazendo projetos culturais, a contratação de professores, criar a escola de música que não tinha. E hoje, graças a Deus, nós temos a banda sinfônica e bandas de acesso, que são bandas que a gente treina os alunos para chegarem na banda sinfônica. E com a banda sinfônica nós já tivemos a felicidade de ganhar vários prêmios, como concursos estaduais, concursos regionais, que nos deu muita motivação e muita alegria. Quantos integrantes tem quando ela está na sua formatação total? Em média de 55 a 60 integrantes. Nas várias faixas etárias? Isso. Então nós temos, assim, além da banda sinfônica, nós temos 3 bandas de acesso, que nós chamamos carinhosamente de banda baby, infantil e juvenil. Então o aluno, quando ele vem aqui para a escola de música estudar, ele já entra na banda baby. À medida que ele vai evoluindo, os professores estão aqui, eles vão ensinando, vão aprendendo a tocar e vão mudando de banda até chegarem na banda principal. Nos melhores momentos, qual é a rotina de apresentação de vocês? Então, nós fazemos, no mínimo, uma apresentação por mês, tanto aqui na cidade como na região. E como que a cidade acompanha a rotina de vocês? Qual é a relação de pertencimento entre a cidade e a banda? A própria população faz parte da banda, são os filhos da cidade que tocam nela. Então, existe uma representatividade da cidade na banda. Vamos pedir mais uma? Vamos lá. Então, vamos lá, mais uma. Reportagem do lado da outra e faltam paredes para exibir o conjunto de obras produzidas por esse jornalista que é muito querido no Brasil inteiro, tem uma brasilidade que nos representa no campo da comunicação e nasceu no município de Santa Rosa do Viterbo. Aqui ele é só Zé, né? Isso, Adriana. Zé de Santa Rosa, como costumado a dizer aqui com todos, né? E é o grande filho dessa cidade ilustre que cobriu a Guerra do Vietnã, trabalhou na origem da revista Realidade e trouxe para o Brasil um dos maiores prêmios mundiais da comunicação, do jornalismo, se tornando, né, automaticamente o jornalista mais premiado do Brasil. Então, e ainda visita Santa Rosa, teve aqui dias desses. Alguns dias atrás, na festa do Tirisco, que também existe uma relação entre Zé Hamilton e o Tirisco. Ele esteve aqui, esteve presente e fez um dedo de prosa como parte da programação. Esse centro de memória guarda um pouco da história dele. Isso, ele entregou, né, para o município quase todo o seu acervo de premiação. Então o município se preocupou em criar esse espaço, né, aberto ao público, em horário comercial, para visitação, onde guarda todos os seus prêmios, né, reportagens, uma das maiores reportagens, estão todas aqui. E aí, então você tem isso tudo num mesmo lugar. Vamos mostrar para o pessoal? Vamos. Então vamos lá. Entre esses vários prêmios que vocês guardam, qual que é um destaque para vocês? Adriana, temos um grande destaque que é o prêmio Troféu Especial de Imprensa da ONU, que ele recebeu no ano de 2008, né? Que é esse prêmio aqui. Você pode ver que ele é bem levinho, né? Uau! É bem pesado, não é pouco não. É bem pesado, mas faz jus a toda a trajetória. A trajetória do Zé. Olha, não dá para fazer a reportagem toda segurando esse prêmio na mão, vamos pôr aqui. Então, todos que visitam o local sempre, o maior destaque é essa questão da ONU, né? O prêmio Imprensa da ONU que ele recebeu em 2008.
E em todo o espaço você também vai ver grandes reportagens, né? Algumas matérias de jornais que foram em destaque na imprensa no período em que foram lançadas. E isso está tudo aí na parede. Além de guardar a memória, né, do repórter José Hamilton Ribeiro, guarda também a memória do município com destaque para esse documento. Exato, Adriana. Em 84, o pai do atual prefeito criou-se uma lei na cidade declarando Santa Rosa um município irmão da cidade de Viterbo, na Itália. Então, em 2005, essa lei foi assinada por ambos os municípios. Isso aconteceu lá em Viterbo e esse documento é o original, assinado pelos dois prefeitos da época, lá na Câmara de Viterbo, na Itália. Foi assim, algo muito importante para o município e é até hoje, né? Continuará sendo essa irmandade entre os dois municípios. Porque, de qualquer forma, vocês têm uma coisa que vocês compartilham, que é essa devoção a Santa Rosa. Isso, Santa Rosa viveu em Viterbo, né? É a cidade dela, e nós aqui, Santa Rosa de Viterbo, carrega o nome dela, né? Então temos essa história em comum, de grande valor. Devoção a Santa Rosa de Viterbo, Paixão de Cristo, Juventude e Cinema. Esses 4 elementos dão base a um projeto conduzido aqui no município que tem a ver com difundir toda essa história cultural. Você faz parte disso de muito tempo já, né, José Paulo? Muito tempo. Em 2016, a gente assumiu um projeto com a juventude local de transformar o Evangelho em teatro. Então, todos os anos, a Paixão de Cristo reúne, né, em Santa Rosa. É um evento regional de magnitude muito grande, mais de 10 mil pessoas. E todos os jovens da comunidade se juntam e transformam aquilo num grande espetáculo que a cidade inteira para assistir. Aí veio a pandemia e parou, né, porque é um evento muito grande, que envolve muitas pessoas. E a gente foi tentar criar novas ideias. Como fazer isso no meio da pandemia? Foi aí que nasceu a ideia de transformar a Paixão de Cristo em um filme. Fizemos, né, em abril foi a primeira edição, e na Sexta-feira Santa, no mesmo horário que seria o evento, a gente fez uma live no YouTube, transmitindo o filme, né, ao vivo. E a aceitação foi muito legal. Foi 4 vezes maior o número de pessoas que assistiram o filme comparado ao evento, né? E isso saiu das fronteiras do município. Olha só quem vejo! Jesus? Jesus de Nazaré? Há 40 dias que ele ora. Há 40 dias que ele jejua. Deve ter fome. Dá-lhe de comer. Se és mesmo o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Vamos! Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se és Filho de Deus, tira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará que te guardem e te sustentarão em suas mãos para não tropeçardes em pedra alguma. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Hosana! Hosana na altura! Bendito que vem em nome do Senhor! Eu não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que eu liberte o rei dos judeus? Este não, mas Barrabás. Barrabás? Solta Barrabás! Solta Barrabás!
Solta Barrabás! Solta Barrabás! Vou castigá-lo e dar-lhe a liberdade. Açoitai a Jesus de Nazaré. Do mesmo modo, a gente faz o Alto da Padroeira, em setembro, que é a história da nossa padroeira Santa Rosa, que inclusive estamos aqui na igreja dela. E ainda em pandemia, e como ela ainda uma história pouco conhecida no Brasil, vamos também trabalhar a mesma ideia do filme com a vida dela. Então, inclusive, quando a gente pesquisa, né, é muito comum fazer referência ao trabalho na Itália. Né? Conta pra gente um pouquinho dessa versão brasileira da santa. Estamos falando de uma santa jovem, italiana, né, que viveu lá na Idade Média, no século XII, mas que ao passar do tempo sempre foi surpreendendo seus devotos. Né? A Itália, principalmente, a cidade que ela viveu em Viterbo, existe a Máquina de Santa Rosa, que é uma tradição mais que centenária, que todos os anos carrega milhares de pessoas pelas ruas de Viterbo num espetáculo monumental. Né? E da mesma forma é aqui. Desde quando tudo aconteceu, né, o porquê que nós somos Santa Rosa, que foi devido a uma história de um mascate que vendeu uma santa errada, vendeu uma Nossa Senhora, mas na verdade era uma Santa Rosa, e o povo da época catou isso como algo divino. Né? Eles acreditavam que era Deus entregando realmente aquela santa como padroeira. Então, a partir daí, da mesma forma que na Itália, em Viterbo, ela foi surpreendendo esse povo de fé aqui nessa cidade. Então, chegou-se a um ponto em que era necessário mostrar ainda mais a vida dela, né, de uma maneira mais didática. Então, a gente também transformou a vida de Santa Rosa em um filme e o mesmo resultado da Paixão de Cristo. Alcançamos lugares que não imaginávamos alcançar. Agora que vocês aprenderam a fazer cinema, está na rota, vão continuar fazendo? Ótimo, vamos. A ideia é que agora em abril, na Semana Santa deste ano, possa sair a edição número 2 do filme da Paixão de Cristo. E o grupo que já estava habituado a fazer teatro fez cinema com facilidade? Com facilidade. Todos pareciam que estavam entrando na arena da mesma forma. Ai, Fabiana. Fiquei sem chão quando o padre disse que essa não era Nossa Senhora do Carmo. Ai, Sinhá, eu também. Sinhá, eu também. Mas quando ele contou a história dessa santa, eu fiquei apaixonada. Mas eu tenho certeza que isso era plano de Deus, Francisca. Pois é, Chico. Não foi à toa que recebemos em nossa casa essa santa. E como é que é mesmo o nome da nossa santinha, Sinhá? Fabiana. Até o nome dela é bonito. Santa Rosa de Viterbo. Mamãe, estou saindo. Aonde você vai, minha filha? Vou passear um pouco pelas ruas e ver os pobres. Vai, mas tome cuidado. Sim, mamãe. Não temam. Sei que vivemos tempos difíceis. Os poderosos nos oprimem, nos fazem passar fome e colocam em risco até a nossa fé. Mas não se enfraqueçam, meus irmãos, pois Jesus também foi perseguido, humilhado e quando não tinha mais o que oferecer-se, entregou-se à morte na cruz. Toda vez que se sentirem frágeis, fortaleçam a fé e não permitam que os inimigos nos afastem dela. Sejam fortes, pois é o próprio Cristo que combate em nosso favor. E que Nossa Senhora, do alto do Carmelo, cubram todos com seu manto. Convertam-se de seus caminhos tortuosos. Esse é o Romeu Antunes que a gente disse para você lá no comecinho do nosso episódio. E a gente resolveu marcar o nosso encontro para essa conversa aqui na estação, que é um bairro.
É um bairro. Desde 79, era um distrito, virou bairro em 1979. E a Companhia Mogiana foi super importante no nascedouro do município. Sim. Na verdade, essa estrada de ferro foi feita, foi um empreendimento particular do Henrique Santos Dumont, que era irmão do Alberto, da aviação, né? Ele fez um ramal conectado à Mogiana, da fazenda dele até a linha tronco que passa aqui perto. Em 1909 ele vendeu para a Mogiana, aí a Mogiana fez essa estação e tudo é muito importante. Tudo que aqui para esse bairro, essa linha férrea foi tudo. E é importante aqui, como é importante também a que passa bem no miolo do município. Sim, sim. O trem foi o nascedouro, né, da história. Exatamente. Ele começou para levar produtos, né? Depois a Mogiana veio e começou a levar gente. O trem trouxe a fazenda ou a fazenda trouxe o trem? A fazenda trouxe o trem. Esse ramal foi inaugurado no último ano do século XIX. Que é a Fazenda Malha, que é a origem da história do município. Exatamente, exatamente. Que era do Henrique Santos Dumont. Agora, essa fazenda de verdade é uma grande cidade, né? Tinha de tudo no passado. Tinha. Os italianos vieram para tudo. Tinha colônias aí, grandes colônias. Grandes não, mas muitas colônias. E esse povo morou aí até os anos 60. Aí você tem uma transição, pelo que eu estou entendendo, me corrija se eu estiver errada, que é da fazenda para o investimento da indústria que vem com a família Matarazzo. O Henrique Santos Dumont tinha a usina de açúcar e álcool. O Matarazzo, depois que comprou, na verdade foi uma sociedade que comprou, eram três donos, um deles o Matarazzo. E eles ampliaram isso, abriram fábrica de conservas e fábrica de papel, e foi ampliando isso aí. Até os anos 60, aí começa a decadência dos Matarazzo. E reflete automaticamente na história do município. Claro. E aí do remanescente desse conjunto de indústrias ficaram duas? Ficaram duas, que é a fábrica, que é a ácido cítrico e a de papel, celulose. Que tem inclusive uma relevância na produção nacional. Ácido cítrico com certeza. Papel talvez não é uma fábrica grande, mas o ácido cítrico é uma das poucas do Brasil. Bem, dentro dessa história toda, tem um episódio que é curioso, porque a gente não consegue ir profundamente para entender, que é a festa do tirisco ou o tirisco. Que história é essa? Bom, o tirisco é um negócio que está aí no imaginário popular, né? A gente costuma fixar o Zé Hamilton Ribeiro como o criador, mas ele garantiu aqui que não foi ele não. Ele viu falar em algum lugar. Ele fez uma caçada fantástica, trouxe um colega dele de São Paulo e botou o cara para... Você sabe como é que caça tirisco? Tirisco não existe, é uma sacanagem, na verdade. Uhum. Então você pega uma pessoa que veio de fora, desavisada, vamos caçar tirisco, vamos, aí todo mundo se reúne, se une contra esse cara, leva o sujeito para o meio do mato à noite, com uma vela, um saco e uma latinha. Ele fica batendo, abre o saco e todo mundo fala, nós vamos tocar, esse tirisco vai entrar no saco. O cara fica lá, eles vão tudo embora para a cidade, deixa o sujeito lá. E não tem tirisco? Não tem tirisco. Mas tá na cabeça do povo, fala em tirisco, todo mundo fica... fala aí, vamos caçar tirisco, todo mundo se une. Mas tá bom de tirisco hoje, tá legal para caçar tirisco. E é só de Santa Rosa essa brincadeira? Não, eu fui pesquisar na internet agora, tem vários lugares, até no Paraná, Fartura, vários episódios de tirisco, quer dizer, não sei como é que não unificaram isso ainda. Tá faltando. Mas surgiu aqui para lá ou de lá para cá? Com certeza de lá para cá. A gente não sabe a origem, não tem origem aqui. Então, quando você não tiver o que falar para alguém, ou você quer fazer uma brincadeira com alguém, pode mandar caçar tirisco. Exatamente. É coisa de caipira, querer descontar os bacanas que vêm de fora, sabe? O cara vem muito bonitão, etc. Vamos caçar tirisco, aí você derruba ele. Essa história do tirisco chamou a nossa atenção. Durante a pesquisa anterior à visita, nada nos levava a uma fonte segura. Está explicado. O tirisco é uma molecagem, mas tão presente no município de Santa Rosa de Viterbo que até ganhou uma festa e a primeira foi em 2021. O jornalista José Hamilton participou e garantiu que não foi ele que criou a brincadeira. A criação, a característica do animal. Tem um livro seu que fala a respeito de como é o tirisco. Mas a criação dessa história, dessa lenda, é obra sua? Não é, não.
Eu encontrei o tirisco na minha vida, mas não fui eu que criei, não. E nem sei quem foi. Nem tenho ideia de como teria sido a elaboração dessa narrativa, né? O que da história de Santa Rosa de Viterbo, que está aqui no seu livro com mais de 200 páginas, a gente não pode deixar de contar para quem está nos acompanhando? De relacionamento Matarazzo e governo, né? Ele foi desativando essas colônias. Ele achou que fossem criar várias cidades, núcleos habitacionais. O pessoal veio para a cidade. Isso é muito importante. Você vai olhar na histórico do IBGE, era assim, fez assim. Quer dizer que é um êxodo rural, as pessoas saem no mesmo momento, deixam o rural e vêm para a cidade. Violento. E de onde vem seu interesse em reunir todas essas histórias? Meu interesse é desde a infância. Eu sou guardador de coisas, colecionador de figurinha, de bolinha, de retrato, de papel, de panfleto político. Eu acabei de lançar um livro agora com esse material que eu tinha desde a infância. E aí é um segundo livro? É o terceiro. É um terceiro livro? Esse aqui é a história geral, teve um outro que é para a escola, agora é um só sobre eleição, chamado Tempo de Política Atrapalha até a Chuva. Na segunda parte do nosso roteiro, passamos a ser guiados pelo engenheiro agrônomo e de Minas, Marco Antônio Cornetti. Ele começou nos levando ao sítio paleontológico de Santa Rosa de Viterbo. Até aqui, em todos os episódios anteriores, toda vez que a gente quer chamar a atenção de uma especificidade em um município, a gente te convida a subir. Aqui, diferente de tudo, o convite é para descer. Marcos, conta pra gente exatamente esse lugar que a gente está. A gente está numa área remanescente de um mar que existia na Terra há 278 milhões de anos, quando a América do Sul e a África ainda eram juntas. Então formou um mar que posteriormente gerou a Bacia do Paraná. A partir de 278 milhões de anos, a América do Sul começa a se afastar da África e aqui nessa região de Santa Rosa remanesce um pequeno mar com mais ou menos 3.000 hectares. O que restou aqui foi um sal, que é o calcário, que a gente usa para corretivo agrícola e que é formado de carbonato de cálcio e carbonato de magnésio, diferente do mar atual, que é de cloreto de sódio, principalmente. Então, agora, o que a gente tem aqui tem uma especificidade mais rara. É o tamanho? Como é que é isso? Nesse mar, que era um mar bem raso, né? Por que sabemos que era um mar bem raso e límpido? Porque formaram muitas algas. Então essas algas, elas iam morrendo, né? E ela, excepcionalmente aqui, ela formou uma rede desses animais mortos, e o calcário se agrega nesta rede e faz uma estrutura fóssil, que é diferente de um fóssil. É uma estrutura de milhões de algas mortas, formando essa forma fóssil que chama estromatólito. Então isso que é o excepcional desse mar que existia aqui em Santa Rosa. Porque em alguns lugares, em vários lugares, melhor dizendo, eles são de centímetros. Centimétricos. E aqui a gente está falando de metros. São de métricos, 4, 5 metros, 3 metros de altura. Então, o excepcional dele é o tamanho desses estromatólitos que ocorreram aqui. Agora, mostra pra gente aonde é que está essa preciosidade que a gente não consegue entender de pronto. Para você perceber, isso daqui é a lateral de um estromatólito, ele vai fazer assim, cair do lado de lá. Esse daqui, esse monte de algas vão morrendo e formam essa estrutura aqui, que é o estromatólito, e que em função deste tamanho, que ele é tombado como patrimônio paleontológico mundial. Tá, e qual a relação desse espaço todo com a questão dos dinossauros? Esse daqui é bem antes de surgirem os dinossauros. Aqui viveu um mesossaurídeo, ainda os sáurios não chegou a ser sáurio ainda, que existia um ancestral
que chama Mesosaurus brasiliensis. Se você olhar aqui, deixa eu olhar, do nosso lado aqui, ó. Vamos voltar para aqui. Não, aqui também tem, ó. Tem? Você vai ver que aqui, ó, você está vendo vários, ó, isso aqui é um fêmur, possivelmente, um outro fêmur, costelas desse mesossaurídeo, tá? Chama Mesosaurus brasiliensis, que existia aqui há 260 milhões de anos. Né? Aí, posteriormente, eles vão evoluir mais 100 milhões de anos e vão virar os dinossauros. Qual é a importância de preservar? A importância de preservar é que, ó, no estudo da evolução da Bacia do Paraná, que ela pega lá do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e vai até a Argentina, você tem bastante informações da Bacia do Paraná. E você vai recolhendo pontualmente para poder entender a evolução. Esse calcário aqui, que é um calcário estromatolítico, é o mesmo que a gente tem no pré-sal. O pré-sal nada mais é do que uma camada de calcário que ela não permite que o óleo que está debaixo dela flua para a superfície e se disperse. Então você entendendo a formação desse pequeno mar daqui contribui para um entendimento de toda a bacia do Paraná, como ela evoluiu nesses 270 milhões de anos, que ela começou a se formar, e para permitir que você, a partir das informações, você procure, hoje o que se procura mais, né, é petróleo, e outras ocorrências minerais. Então você vai entender isso a partir da evolução da bacia do Paraná. É isso. E aqui mais Quando eu coloco a mão numa pedra como essa, para poder ser bem simplista, eu estou colocando uma mão numa pedra de quantos anos? 278 milhões de anos. Uau. De um mar que existia aqui em Santa Rosa. O projeto de futuro é reservar um espaço e defini-lo como um parque de preservação, de estudo. Esse é o trabalho, porque a gente está falando de um patrimônio que vocês reconheceram como de importância, né, e precisa ser preservado. Isso. Quando houve o tombamento pela Agência Nacional de Mineração, o local que eles interditaram ou tombaram, ele apresenta dificuldades que ele é inundável. Então a gente está propondo, junto com o pessoal da Unesp de Rio Claro, a substituição de área por uma área mais favorável para a gente que mantenha limpa, com caminho para visitar, com essas infraestruturas necessárias para visitação e para ter uma explicação da coluna geológica de Santa Rosa, quando cada evento geológico ocorreu. Pode vir a ser um centro de estudos, um museu? Centro de estudo, Seria um museu, quase que um museu a céu aberto da geologia e da paleontologia de Santa Rosa. E mesmo tendo esse valor todo, a gente vê ainda a extração. Isso está tudo certo? Está tudo certo, porque a quantidade de estromatólito que tem é bastante grande, tem uns 3.000 hectares, mais ou menos, que tem esse mar com esses estromatólitos excepcionais. Dali pedimos para ele nos levar na Ponte de Ferro. Quando chegamos, a certeza de que Santa Rosa de Viterbo está ligada pela história com Cajuru. Percebemos que estávamos no lado oposto da ponte anteriormente visitada. Voltamos para a estrada e seguimos para uma outra referência histórica do município, a hidrelétrica Itaipava. Instalada em 1914, foi destaque naquela época pela construção da escada especialmente para permitir a subida dos peixes no movimento da Piracema. Antes de terminar nosso trajeto, pedimos ao Marco que nos levasse a uma cachoeira na área do município. Fizemos uma comitiva e, um seguindo o outro, embrenhamos por uma estrada difícil de ser achada sem um guia. Com paisagens em vários tons de verde, chegamos até um ponto em que, para continuar, somente na caminhonete 4x4 do Marco. Alguns foram dentro, outros na carroceria e conseguimos descer até a queda d'água. O trajeto exigiu um pouco mais de cada um, mas valeu a pena. A beleza da natureza sempre é uma boa recompensa.
foi um passeio maravilhoso em Santa Rosa de Viterbo. Espero que tenha gostado e até ao próximo episódio.